Somos todos precursores de uma luta. Senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando no CC. Neste faremos alguns comentários sobre o estudo da reta e as suas equações. Iniciamos aqui com alguns detalhes sobre a equação geral de uma reta. Sejam A, o ponto A de coordenadas x, y, a e B de coordenadas x, b, pontos distintos do plano cartesiano, onde as coordenadas x, y, a, x, b e y, b são números reais conhecidos. Seja R a reta definida pelos pontos A e B, e seja P, ponto de coordenadas x, y, é um ponto que percorre a reta R. Então, x, y são variáveis. Como P, A e B estão na mesma reta, nós temos. Então, senhores, aqui o primeiro detalhamento de uma apresentação do ponto A com as coordenadas x, y, a e um determinado ponto B de coordenadas x, b, y, b, e bem como o genérico P de coordenadas x, y, pertencentes a uma reta R. Ora, para todo ponto P pertencente a essa reta, podemos verificar a equação. A reta R, em sua equação geral, apresenta-se como AX mais BY mais C igual a zero. Então, senhores, para chegarmos ao cálculo da equação geral de uma reta, o que é que em geral podemos fazer? Usamos um determinante igualado a zero, em que a sua primeira linha você toma as coordenadas do ponto P, o genérico P, x, y, e as demais linhas nós usamos as coordenadas dos pontos A e B, ou dos outros dois pontos. Para você trabalhar com determinante de terceira ordem, você utiliza ou usa a terceira coluna toda na unidade, ou seja, toda ela formada por 1. Bem, senhores, então, para o cálculo da equação geral de uma reta que você possui ou conhece dois pontos, simplesmente para o cálculo de sua equação geral, que apresenta-se com essa estrutura, você utiliza um determinante, repetimos, onde a primeira linha deste determinante são as coordenadas do genérico P, coordenadas x, y, e as demais linhas você toma as coordenadas dos outros dois pontos. Senhores, vamos aqui também fazer uma passagem pela equação reduzida de uma reta. Determinamos a equação, ou então para determinar a equação reduzida de uma reta, em geral, isolamos o y na equação geral. Então, considerando-se aqui a equação geral AX mais BY mais C igual a zero, em que o coeficiente B é um real diferente de zero, se você isolar o termo em Y, ou seja, o BY, passamos a ficar com menos AX, menos C no segundo membro. E aí, então, dividida essa equação por B, a equação fica a depender de Y, isolamos o Y, valendo menos A sobre B do x, mais o menos C sobre A. E daí, senhores, podemos generalizar a equação reduzida como sendo mx mais n. Daqui podemos citar que o coeficiente angular da reta na equação reduzida é dado pelo menos A sobre B, da equação geral, e bem como seu coeficiente linear, que é o nosso n isolado, termo independente, na equação reduzida, você pode determiná-lo simplesmente pelo menos C sobre B. Bom, gente, então, aí nós temos as duas peças importantes na equação reduzida da reta, que é o coeficiente angular, é o coeficiente de x, e o coeficiente linear, que nada mais, nada menos, é a ordenada do ponto de interseção do gráfico dessa reta com o eixo y.
Senhores, mas vamos ver aqui também algum detalhe sobre a equação segmentária. Se você possui o ponto P com as coordenadas P e 0 e as coordenadas de Q, 0Q, considerados pontos distintos entre si e localizados sobre os eixos. Aplicando o determinante nesses dois pontos, você determina a equação denominada de segmentária da reta. Então, vamos supor que você tenha aqui o gráfico de uma reta, em que o ponto P, nada mais nada menos, é o P0, ou seja, o ponto intercepto com o eixo X, e bem como o ponto Q, 0Q, é o ponto intercepto com o eixo Y. Se você tem esses dois pontos interceptos, a equação da reta, a equação denominada a equação segmentária da reta, se você aplicar o determinante, fazer o cálculo desse determinante, você vai chegar a essa estrutura, ou seja, ficando x sobre o intercepto dele, ou seja, x sobre o P, mais y sobre a ordenada intercepta, que é o Q, igual a 1. Senhores, esta é denominada a equação segmentária da reta, que é uma equação, por sinal, bem prática para você construir gráficos de reta. Mas vamos aqui iniciar os nossos pequenos exemplos. Primeiro deles, observe o gráfico abaixo e determine a equação segmentária de cada reta. Ora, a equação segmentária da reta é aquela em que temos as condições dos interceptos, ou seja, o intercepto, o denominador de x é a abscissa do intercepto com o eixo x, mais o denominador do y é a ordenada do intercepto. Ora, nesse nosso primeiro gráfico, nós temos a abscissa intercepta com o eixo x, ó, é o menos 5. E a ordenada intercepta com o eixo y é o 3. Então, senhores, a equação segmentária da reta não temos trabalho nenhum. Podemos dizer que vai ficando, ó, x sobre o menos 5, mais y sobre a ordenada intercepta, que é 3. E isso sempre igual a 1. Repetindo, a abscissa, ou x, ó, possui a abscissa intercepta em seu denominador, que é o menos 5, mais o y possui como denominador a ordenada do ponto intercepto com o eixo y dessa reta, que é no caso 3, e isso valendo 1. Bem, senhores, façam uma paradinha no carreiro do seu vídeo e tente executar essa questão, que é uma mera repetição dessa anterior. Bom, esperamos que você tenha feito essa paradinha e a equação segmentária dessa reta S vai ficando como abscissa, ou eixo x, ó, vai ficando sobre o menos 3, mais o y vai ficando sobre o menos 2, que é a ordenada intercepta, e isso valendo 1. Repetimos, x sobre o menos 3, mais y sobre o menos 2. Senhores, os nossos denominadores, em outras palavras, o P e o Q, podem ser qualquer real, ou seja, com exceção do zero, né, que nós não temos zero como divisor, então, em denominador, mas pode ser positivos, pode ser negativos, pode ser fracionário, não tem problema. Sempre o denominador do x é a abscissa do intercepto com o referido eixo. O denominador do y sempre é mais, hein, nem esquecer disso. O denominador do y é justamente sempre quem? A ordenada do ponto interseção, chamamos o ponto intercepto, com o eixo y. Ok? Aí então é uma maneira bem prática e rápida de você chegar à equação segmentária. E daqui, se você quiser chegar a qualquer uma delas, ou seja, a equação geral e a equação reduzida, você tirando o mínimo, né? Tranquilamente você chega a essas equações. Mas vamos aqui à segunda equação, o nosso segundo problema, desculpa. Determine a equação geral, reduzida e segmentária da reta que passa por esses dois pontos, o A31 e o B63. Coordenadas do A31,
coordenadas do B, 6, 3. Então, vamos em primeiro lugar fazer a batalha pela equação geral. Ou seja, para você determinar a equação geral de uma reta, você usa o velho determinante e faz o que com ele? Igual a zero. Bem, senhores, um detalhe que você pode usar, no lugar de você usar um det de terceira ordem, como em geral vem, na definição do cálculo da equação geral, você pode usar um determinante, ó, em que possua apenas duas colunas. Bem que não é tão determinante, porque o determinante sempre trabalhamos com ele com o número de linhas igual ao número de colunas. Mas para efeito desse cálculo, funciona. O que é que você faz? Ó, tomamos a linha genérica, x, y, tomamos as coordenadas do A para a segunda linha e pegamos as coordenadas do B para a terceira linha desse determinante. Para você iniciar o cálculo do determinante, uma das maneiras é você tomar essa primeira linha e repetir aqui no final do determinante. Ok? Repetimos a primeira linha aqui no final. Olha só. Sempre igualar a zero para justamente você chegar à equação. Vamos agora fazer a diagonal ou as diagonais em relação à principal. Fazemos aqui o x1, 3, 3 e o 6y. Não esquecer que no sentido da diagonal principal, você aqui conserva o sinal de todos esses produtos. Então aqui vamos multiplicar. X vezes 1 é o x. 3 vezes 3 vem ser 9. 6 vezes y é o 6y. Bem, senhores, aqui temos os resultados dessas diagonais relativas à principal que repetimos, conservamos o sinal. Vamos às diagonais relativas aqui à secundária. Então, partimos lá de cima. É o y1, 3, o 1 com 6 e o 3 com x. No sentido da secundária, você não pode esquecer. Você deve trocar o sinal TS, sigla de trocar o sinal, de todos esses produtos aqui. Então, vamos nós. 3 vezes y é 3y. Passamos a menos 3y, que repetindo, devemos trocar o sinal. 6 vezes 1 é 6, trabalhamos menos 6, trocamos o sinal. 3 vezes x é 3x, trocamos o sinal, menos 3x. Pronto. Para você, então, encontrar a equação geral, você vai operar os termos semelhantes, ou seja, os termos em x, os termos em y e os termos independentes e igualar sempre a zero. Então, vamos trabalhar, em primeiro lugar, os termos em x, que em geral, a equação geral de uma reta assim vem, em primeiro lugar, os termos em x. Então, olha só, menos 3x mais x dá menos 2x. Termos em y, menos 3y mais 6y dá 3y mais 3y. Independentes, o menos 6 mais 9, 3. Bem, senhores, pode até ficar assim, mas em geral, o coeficiente de x, que é o nosso valor do A na equação geral, sempre deixamos ele positivo. Aqui vamos fazer o quê? Vamos multiplicar essa equaçãozinha por menos 1, e se multiplicamos uma equação por menos 1, devemos trocar o sinal de todos os seus termos. E aí, então, senhores, passamos a ficar, então, com a equação valendo 2x, menos 3y, menos 3 igual a zero. Aí, então, senhores, nós temos a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B. Mas vamos para o nosso segundo pedido, equação reduzida. O que você faz na equação reduzida? Se você tem a equação geral, para você chegar à equação reduzida, você isola o valor do y. Então, você fará o mesmo trabalho, né? Se você não tiver passado por aqui, você vai ter que chegar à equação geral e nessa equação vamos isolar o valor do y. Então, senhores, vamos repetir aqui. Nós temos o 2x menos 3y menos 3 igual a zero. Vamos isolar o termo em 3y. Ora, como ele está negativo, fica melhor você fazer o quê? Trazer esse 3y para segundo membro. E ficamos com quem? 2x menos 3 igual a 3y. Pronto. Já que a nossa meta é o y, a passagem prática, você toma aqui todos esses três termos, né, que é o 2x, o menos 3 e o 3y,
e divide pelo 3, que é justamente quem está atrapalhando o y, que é a nossa meta na equação reduzida. Então, senhores, dividindo todos esses termos por 3, vai ficar como 2/3 de x, menos 3 dividido por 3 dá o menos 1, e o 3y dividido por 3 fica só y. Então, podemos dizer que vai ficar quem? Y igual a 2/3 de x, menos 3 dividido por 3 dá menos 1. Repetindo, dividimos essa equação por 3. 3y dividido por 3 fica y, igual 2x dividido por 3, podemos trabalhar com ele sendo 2/3 do x, e menos 3 dividido por 3 é o menos 1. Bem, senhores, então aí nós temos a equação reduzida desta reta que passa pelos pontos 3 e 1. Determinada essa equação reduzida pela passagem, ou em primeiro lugar, determinando a equação geral da reta. Mas vamos à equação segmentária. Olha, vamos fazer essa segmentária aproveitando também essa equação geral. Ou seja, nós temos que a equação geral é 2x menos 3y menos 3 igual a 0. Ora, a equação segmentária é aquela em que o segundo membro vale 1. Então, nós vamos pegar esse menos 3 aqui, é o termo independente, e trazê-lo aqui para o segundo membro. Vai ficar como, gente? 2x menos 3y igual a 3. Bom, olha só. Na equação segmentária, as variáveis encontram-se onde? No primeiro membro da equação. E esse segundo membro necessariamente é 1. Então, senhores, para que aqui fique ou venha a valer 1, o que é que você faz? Depois de você ter transferido esse termo constante, ou C, né, da nossa equação geral, ao segundo membro, você divide todos os termos por ele. Em outras palavras, vamos dividir todos esses termos por 3. Bom, dividindo todos esses termos por 3, como é que fica a nossa equação? 2x sobre 3 menos 3y sobre 3 igual a 3 sobre 3. Repetimos, tomamos todos esses termos e dividimos por 3. Aqui está. Bom, na equação reduzida, você deve se recordar que esse coeficiente aqui, em numerador, tanto de x como do y, deve valer 1. Então, você vai aqui trabalhar devagarinho. Para que essa fração, 2x sobre 3, esse coeficiente aqui venha a ser igual a 1, você faz como? Divide o numerador e o denominador pelo 2. Né? Ou seja, dividimos numerador por 2 e denominador por 2. O mesmo você vai fazer aqui, para que esse coeficiente menos 3 de y seja 1, você vai dividir a segunda fração, a fração do y, pelo menos 3. Então, vamos ficando com menos 3y sobre menos 3, dividido 3 por menos 3. Isso é igual, 3 já dividido por 3, já chegamos na segunda parte, que é 1. E aí, senhores, para concluir, vamos trazer a equação segmentária em sua forma final. Cancelamos aqui esse 2 com esse 2. Ficamos, então, aqui com apenas x. Denominador fica 3 meios, permanece. Menos dividido, que nós temos menos 3y dividido por menos 3. Menos 3y dividido por menos 3 vai ficar apenas y. E aqui, denominador, 3 dividido por menos 3, menos 1. Igual a 1. Então, senhores, aí uma das maneiras de você encontrar ou determinar a equação geral, a equação reduzida e bem como a segmentária de uma reta que passa por 2 pontos. Senhores, vamos ao terceiro problema. Determinar a equação reduzida e seus coeficientes, a equação segmentária da reta R, que é 8x menos 5y mais 20, e esboçar o seu gráfico. Então, vamos
a equação reduzida em primeiro lugar. Olha bem, nós temos a equação geral da reta. 8x menos 5y mais 20 igual a zero. Se nós queremos a equação reduzida, o que devemos fazer? Isolar y. Então, vamos trazer ou levar esse menos 5y a segundo membro. Ele vai passar a ser positivo. Ou seja, ficamos com 8x mais 20 igual a 5y. Ora, na equação reduzida, nossa meta é o y. Quem está atrapalhando a vida do y é o 5. Como ele está? Multiplicando. Então, o que é que você faz? Divide todos esses termos por 5, que é o coeficiente de y, né? Assim fazendo, senhores, vamos ficando como? Ó, 5y dividido por 5, apenas y. Ok? Que é igual 8x dividido por 5. Não dá para a gente cancelar. Vamos deixar 8 por 5. 8 quintos de x. Mais 20 dividido por 5. Ficamos com mais 4. Senhores, essa então é a equação reduzida da reta em apenas duas passagens. Podemos dizer assim. Partindo da equação geral para determinar a equação reduzida, você utiliza, pode-se dizer, apenas duas passagens. Bom, mas ele quer os coeficientes. O coeficiente angular é sempre o coeficiente de x, né? Na equação reduzida, no nosso caso é 8 quintos. E o coeficiente linear, que é o outro coeficiente, na nossa reduzida, no caso, denominamos em geral de n, e ele, no caso aqui dessa equação, vale 4. Bom, senhores, mas vamos ao item B, a parte B, que é o caso da equação segmentária dessa reta. Mais uma vez, né, fizemos no caso passado, mas aqui vamos novamente. Temos a equação geral e pretendemos chegar à segmentária. Então, lembrar, na equação segmentária, as variáveis encontram-se no primeiro membro e o termo independente no segundo. Então, vamos ter que transferir, né, aqui no caso a lembrança, né, da estrutura generalizada, x sobre P mais y sobre Q igual a 1. Então, vamos trazer esse 20 a segundo membro. Como é que ele vem? Negativo. Repetimos 8x menos 5y. Bom, para que venha a valer 1, o segundo membro, o que é que você faz? Divide todos os termos pelo menos 20, né? Porque menos 20 dividido por menos 20 é que chegamos a 1. Então, dividindo essa equação por 20, ficamos como 8x sobre o menos 20 menos 5y sobre o menos 20 igual menos 20 por menos 20. Vamos dar uma arrumadinha, né? Porque tem que ficar aqui, ó, 1 para coeficiente numerador x e 1 também, ou mais 1, coeficiente do y numerador. Então, vamos nós. Para que aqui aconteça isso, hein? O que nós temos que fazer com essa equação para que venha a ficar 1 como coeficiente de x? Bem simples, gente. É só você tomar os termos da fração e dividir por 8. Então, nós vamos fazer isso. Ó. Ficamos com 8x sobre o 8 sobre menos 20 sobre o 8. Beleza? Olha só. Aqui nós temos que ter também mais coeficiente numerador do y, mais 1. E aqui nós temos menos 5. Então, o que é que você vai fazer com essa segunda fração? Dividir numerador por menos 5 e o denominador também. Então, vai ficando, ó, menos o 5y por menos 5 e o menos 20 por menos 5. Bom, aqui já temos 1, né? Porque menos 20 dividido pelo próprio, o segundo membro nós já podemos dizer está arrumado. Bom, para concluir, vamos termo a termo. Aqui dá para você cancelar, né? O 8 com 8, fica apenas x, né? E aqui, no caso, menos 5 pelo menos 5, fica mais y. Ou seja, ficamos com x sobre menos 20 sobre o 8, que dá para a gente simplificar. O menos 20 e o 8 dá para ser simplificado por 4, fica menos 5, né? Menos 20 dividido por 4 é o menos 5. 8 dividido por 4 é o 2. Menos 5y dividido pelo menos 5, ficamos com mais y. E o menos 20 dividido pelo menos 5, 4 positivo, igual a 1. Esta, então, senhores,
é a equação segmentária da reta R, que é 8x, que tem como equação geral 8x menos 5y mais 20. Mas ele pede também para você esboçar o gráfico. Ora, se você tem a equação segmentária, esse menos 5 meios é a abscissa interseção com eixo x, e o 4 é a ordenada interseção com eixo y. Então, vamos tomar aqui, ó, o nosso gráfico, né? Nós temos aqui, ó, a reta R, o intercepto com eixo x é a abscissa menos 5 meios, está aqui à esquerda da origem, e a ordenada 4 está acima, né? É o ponto B, digamos, abscissa 0, ordenada 4. Intercepto x é o menos 5 meios, e 0 é esse ponto. Intercepto y é o B, valendo intercepto y, abscissa 0, ordenada 4. Então, senhores, aí uma pequena amostragem da equação, do cálculo de uma equação segmentária da reta e seu gráfico, né, que é de uma maneira bem prática, você tendo já a equação segmentária e esboçado o seu gráfico. Bom, vamos aqui a uma questão da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele diz o seguinte: o gráfico da reta y igual a x mais b está, repetindo aqui, né, representado nesse plano. Então, nós temos o gráfico de uma reta R que está representada nesse plano. Ele está interessado qual é o valor de A mais B. Senhores, nós temos aqui um pedido, né, de um problema relacionado a quem? A equação reduzida da reta. Então, nós vamos fazer o quê? Nós temos, podemos dizer assim, ó, o intercepto x, que é o 2, e o intercepto eixo y, que é o 4. Então, podemos dizer que nós temos rápida condição de chegar à equação segmentária da reta. Ou seja, podemos trabalhar, então, intercepto A é o 2, 0, ponto A, digamos, valendo 2, 0. Intercepto B, ordenada 0, 4. Abscissa 0, ordenada 4. Intercepto com eixo y. Senhores, vamos ao gráfico, né? Estruturado o gráfico, vamos à equação, melhor dizendo, da reta. Abscissa x, ou x, possui como denominador abscissa intercepto, que é 2, mais eixo y, ou ordenada, possui como denominador o intercepto ordenada 4, igual a 1. Bem, aqui nós já temos a equação segmentária da reta, mas nós queremos a reduzida. Então, uma das maneiras de você chegar, você aqui vai tirar o mínimo, né? Tirando o mínimo em relação ao 2 e ao 4, em outras palavras, reduzindo essa fração ao mesmo denominador, o mínimo entre o 2 e o 4 é o 4. A operação mínimo, 4 dividido por 4, 2. 2 vezes x, 2x. Mais 4 dividido por 4, 1. 1 vezes o y, y. Segundo membro, igual 4 dividido por 1, né? É 4. 4 vezes 1, 4. Pronto. Temos, então, condição de cancelar esses denominadores, que temos uma equação com os mesmos denominadores, podemos cancelar os seus denominadores, e passamos a usar ou trabalhar os numeradores. E aí, senhores, nós temos, então, 2x mais y igual a 4, em relação a numeradores. Ora, se nós queremos chegar à equação reduzida, vamos aqui isolar o termo y, né? Ou seja, vamos trazer esse 2x a segundo membro e colocado em ordem, podemos dizer que o nosso y é igual a menos o 2x mais 4. Bom, ele está interessado, em outras palavras, a soma de quem? Do coeficiente angular, que é o A, mais o coeficiente linear, que é o nosso B. Aqui nós temos que o A é o menos 2 e que o B é o 4. Ora, a soma deles vai valer quem, turma? Menos 2 mais 4, né, que é o A mais B, e menos 2 mais 4 é o 2. Então, senhores, aí uma questão simples, mas que envolve, podemos dizer, uma aplicação da equação segmentária da reta extraída de seu gráfico, né? E chegando, trabalhando com essa equação, a equação segmentária,
até chegar a uma reduzida para a soma, o cálculo da soma dos seus dois coeficientes. Bem, gente, no mais, deixamos essas 5 questões, as 6 questões de reforço aqui para os senhores. É bom tentar executá-las, são questões simples, mas de bom proveito. E no mais, uma passagenzinha aqui pela nossa bela praia de Águas Belas, né? Nosso centro histórico, e nossa bandeira e brasão do nosso Cascavel, né? Que é uma cidade litorânea que encontra-se a 57 quilômetros da capital do estado do Ceará. Bom, no mais, bons estudos, senhores, e até a próxima.